queridos alunos, como vocês estão? Eu sigo enviando atividades, videoaulas para vocês aqui no meu home office e morrendo de saudade, querendo encontrar com todos vocês. Bom, essa semana eu separei algumas coisas aqui para mostrar como exemplos do que a gente está trabalhando, que é o quê? A diferença entre obras e tridimensionais. E a gente vai fazer uma atividade essa semana bem legal do livro, que vai ser como colar figurinha, já dei spoiler, sobre esse assunto. Então, eu quero que vocês, em primeiro lugar, voltem lá na página 22 e deem na verdade, avancem para a página 22, porque a gente tinha voltado lá atrás para falar sobre o Pablo Picasso, e deem uma olhadinha aqui. Aqui vocês têm um exemplo de uma escultura. Essa escultura aqui é o que a gente chama de ronde-bosse. Você pode circular ela toda, certo? Então, aqui no livro fala que a escultura, você pode circular toda ela. Não necessariamente. Existem obras que têm volume, que têm profundidade, mas que não necessariamente você pode rodar em volta dela. Na Pinacoteca do Estado de São Paulo, eu falei do MASP, mencionei o MASP, onde tem aquela escultura do Degas, alguns vídeos atrás, e outro museu muito lindo de São Paulo, que se Deus quiser vai passar tudo isso logo, nós vamos ter a possibilidade de visitar, quem tiver interesse, né, porque não é tão cara a entrada, tem dias que é gratuito, e não sei se isso vai continuar, né, e é pertinho, é só pegar o ônibus para São Paulo quando tudo estiver normalizado, vamos ver quando, espero que em breve. E lá na Pinacoteca do Estado de São Paulo tem muitos quadros, porque Pinacoteca é uma coleção de quadros, é isso que significa Pinacoteca. Porém, eles têm outras obras lá e muitas esculturas também. Eu amo muito esse museu. E nos andares mais inferiores, eles têm encantos assim, algumas esculturas ligadas à mitologia grega. E são esculturas que ficam de cantinho, então não dá para rodar em volta delas, mas elas não deixam de ser esculturas. Foi esculpido em pedra, elas não deixam de ser escultura. Então nem sempre você vai poder rodar em volta da escultura. Mas afinal, qual é a diferença da obra bi e tridimensional? Ó, bi, 2, tri, 3. A obra bidimensional, como este quadro aqui eu ganhei de uma aluna. Ela tem altura e largura. Uma fotografia. Altura, largura. Um desenho, de repente. Essa outra foto, esse quadro que eu pintei, eu usei até tinta dimensional, tem um relevo aqui, mas basicamente é uma obra chapada, ela tem altura e largura. Não é uma obra de arte que tenha o que a gente chama de profundidade. Então, o que seria uma obra tridimensional que tem altura, largura e profundidade? Seria algo que tem um volume. Eu tenho muitas esculturas que eu fiz nos tempos de faculdade, mas nenhum está aqui comigo, então eu peguei essa peça aqui que eu ganhei da minha avó, que eu amo muito. É uma peça decorativa, mas que é uma escultura feita em cerâmica, então ó, ela tem altura, tem largura e tem, ó, profundidade. Então o volume que ela tem faz parte da dimensão do tamanho da obra. Essa outra aqui também, ó, que é uma peça menor, igual, tá vendo? Ó, tem altura, largura e tem profundidade. Se for uma peça redonda, como esse objeto aqui, vamos supor que isso fosse uma escultura, às vezes tem altura e aqui tem a largura e profundidade, mas ao invés disso eles colocam qual é o raio aqui, ó. É uma outra medida, então às vezes eles tiram a medida pela parte circular, mas é algo que tem volume. E como tem um artista que ele faz só esculturas de vacas, vários tipos de vaquinhas, enfeitadas, pintadas de todas as formas diferentes, com florzinha, com estampa aparecendo, tecido e de várias formas diferentes, eu escolhi essa vaquinha que é um pupazete, que meus alunos conhecem, é um bichinho musical, mas eu escolhi para mostrar aqui, ó, a minha vaquinha como exemplo dessas vaquinhas que a gente conhece. Então, olha só, ela tem altura
altura, largura e tem profundidade, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 formas de medir. Então, basicamente, é isso. Então, aqui, ó, no livro fala esculturas. Então, a gente lá atrás estudou alguns quadros, isso quando a gente estava ainda presencialmente. A gente viu, inclusive, um gênero de pintura que é o retrato e o autorretrato, né, representando pessoas. E aí aqui a gente vai ver pessoas representadas de outra forma, na escultura. Então, esculturas são obras tridimensionais. Isso significa que possuem 3 dimensões: altura, largura e profundidade, diferente de um quadro, por exemplo, onde temos apenas altura e largura. Um desenho também. Então, nós temos aí muitos exemplos de obras. Inclusive, na página 23 tem 4 exemplos de obras de escultura que nós já trabalhamos há algumas semanas atrás. Agora, tudo que eu quero que vocês façam é pular algumas páginas, que sim, nós vamos voltar mais pra frente, não se preocupem. E eu peço que vocês vão até a página 31 e vocês vão gostar muito, mas muito dessa atividade, porque olha só o que pede. Destaque os adesivos. Sim, gente, a gente vai brincar de figurinha. Destaque os adesivos na página 115 do material complementar. Então, o material complementar, ele está lá no fim do livro. Vocês vão achar alguns cartões que não é para destacar agora, é para deixar para depois. Tem alguns outros adesivos aqui, mas eu quero que vocês venham na página 115 e vejam estas obras. Não é para recortar daqui, basta você tirar esse adesivo e colar. Você vai diferenciar dessas obras aqui. Então, vamos olhar para esta página aqui. Dessas obras aqui, quais são bi e quais são tridimensionais? Eu vou até dar uma dica. São 3 bidimensionais e 3 tridimensionais. São 3 esculturas e 3 quadros. Então, você vai ver aqui, por exemplo, essa obra do Degas que a gente trabalhou, analisou. Isso é uma escultura ou é uma pintura ou talvez um desenho? Aí você vai colar. Se você acha que é uma escultura, onde está escrito obras tridimensionais. A Mona Lisa, será que é uma escultura ou será que é um quadro, uma pintura? Se você achar que é uma pintura, por exemplo, você vai colar onde está escrito obras bidimensionais. E assim vai, ó. Esse aqui é uma obra de Aleijadinho, é um artista brasileiro muito famoso que fazia esculturas no interior de Minas Gerais. Aqui tem uma outra pintura que aqui fala, ó, está no Museu de Belas Artes de Viena. Temos outra escultura aqui que inclusive está no nosso livro, que é o Pensador de Rodin, que está no Museu Rodin, e esta obra aqui, que estava no nosso livro, em versões anteriores, e que eu gosto muito, que é o Casamento de Arnolfini, ou o Casal Arnolfini. Está na Galeria Nacional em Londres, então é legal, ó, porque do ladinho aqui fala todas as localizações dessas obras. E vocês vão definir, aqui só tem pintura e escultura, vocês vão definir qual é pintura e colar embaixo onde está escrito obras bidimensionais. E qual dessas obras, quais dessas obras forem esculturas, vocês vão colar em cima onde estiver escrito obras tridimensionais, ok? Então, está muito fácil fazer essa atividade aqui, ó. Super fácil. E aí, se você quiser, né? Eu terminei. Não quero fazer mais nada, ótimo. Eu terminei, eu acho que foi pouco. Então você pode ir dando uma olhada, não faça ainda essas atividades, mas você pode ir dando uma olhada nessas páginas aqui, inclusive páginas 25, 26 e 27, que falam um pouco sobre obras públicas de escultura, que são monumentos, né? Patrimônios que se tornam patrimônios culturais, e aí você vai acabar vendo aqui a obra de 2 grandes artistas, e um deles a gente vai falar mais nas próximas semanas, que é o Tom Jobim.
tá? Então, essas esculturas aqui representam pessoas, e são obras tridimensionais. Então, se você quiser ampliar seus conhecimentos, achar que foi pouco, você pode olhar essas páginas e ir lendo a respeito, e nas próximas semanas que a gente voltar com as nossas aulas, a gente continua o assunto. Lembrando que, recado rápido, a escola está postando nas redes sociais para os alunos irem buscar os materiais do segundo módulo, né, para continuar os estudos, mas o livro de arte é um só até o final do ano, então o livro de arte não vai ter outro para vocês buscarem, porque é esse até o final do ano. Ele é bem grosso, ó, tem bastante coisa, e ele é o mesmo que nós vamos usar até o ano acabar, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando das aulas, mandem recados para mim lá na plataforma, tirem fotos das atividades de vocês e me enviem. Estou morrendo de saudade, quero ver a atividade de vocês. Espero que possamos nos encontrar presencialmente em breve. Tchau, tchau. Grande beijo a todos.